procurou espaço, jogou pra marca penal, subiu, Fabão tira o perigo dali, se recupera o Pantera, bateu, golaço! Golaço! O comercial vem pra dentro da grande área, partiu o cruzamento do jogador Enan, bombinha de cabeça, é gol! Gol! Coisa linda, Come Fogo. Olha, eu já vi muita gente passar mal de madrugada na véspera do Come Fogo. Come Fogo é um jogo que mexe demais com as pessoas, mexe com a cidade. Sempre é um jogo diferente, né? E naquelas semanas que aconteciam os Come Fogo, era difícil, porque a gente saía para concentração bem antes, né? Porque naquela época o Come Fogo era Come Fogo. Fantástica, você vê que mexe com todos os movimentos da cidade, os torcedores naquela alegria. E um dos jogos que mais eu gostava era do Come Fogo, sabe? Tanto no Santa Cruz como lá no Palma Travassa. E era um momento muito gostoso de se jogar. É para quem quer, não é para quem pode, você vê? Come Fogo tem que querer, ter vontade. E o Come Fogo crescia. Come Fogo não era brincadeira não, porque o pessoal não perdoava. Mas era um jogo diferente. Maiores clássicos do interior brasileiro, né? Ele é um patrimônio de Ribeirão Preto, porque o Come Fogo de Ribeirão Preto talvez seja tão famoso quanto o Pinguim. O Come Fogo foi criado, a expressão Come Fogo foi criada por um radialista chamado Lúcio Mendes, que em uma redação de um jornal que trabalhava sugeriu que a manchete fosse a junção dos dois nomes, né? Então ficou Come Fogo, e isso acabou se perpetuando como um clássico, um dos maiores clássicos do interior do Brasil. Um clássico maravilhoso, né? O Come Fogo ele é praticamente típico dele mesmo, porque normalmente um clássico é um jogo nervoso, as equipes não jogam bem, normalmente é assim. Come Fogo é o contrário, eu não sei qual é o fenômeno, mas o Come Fogo geralmente os jogadores se agigantam. E o jogo, além da emoção do próprio clássico, ele ganha uma característica toda especial pela qualidade do jogo. Sempre é um bom jogo, além da emoção. Então é um clássico diferente dos demais. Essa rivalidade, ela vem lá de trás, né? Até por uma questão aí, vamos dizer assim, socioeconômica, podemos colocar assim. O Botafogo é um clube de origem popular. O Comercial surgiu primeiro, um clube apadrinhado pelos barões do café na época em Ribeirão Preto. A economia girava toda em torno do café, né? E o Comercial, como clube de futebol que passou a ter destaque logo nos anos 20, ele passou a ser visto com outros olhos pelas pessoas da cidade, né? Era um patrimônio da cidade. E o Botafogo, surgindo no final dos anos 10, quando surgiu ainda não era uma ameaça, mas ele surgiu de uma fusão, um clube que é oriundo de um bairro popular. Então essa rivalidade, ela veio surgindo lá de trás, né? A diferença talvez econômica dos clubes, o Botafogo de uma origem popular, que nasceu de fusão de outras 3 equipes do bairro, que dependia de apoio de funcionários da Antártica para ter uniforme, entre outras situações, e o oposto, um clube apadrinhado pelos barões do café, com muitos recursos e com uma estrutura e com futebol que fazia por merecer na época. Bom, nessa história do Come Fogo,
foram vários períodos, né, diferentes, né, períodos de vacas magras, períodos de grandes jogos e, logicamente, as partidas memoráveis estão nesses jogos dos anos 70, principalmente, né. O momento, assim, do auge do Botafogo com a equipe de 77 e o Comercial também, sempre fazendo frente ao Botafogo, mesmo tendo uma equipe teoricamente inferior, né. Vide o exemplo dos clássicos da seletiva do Campeonato Brasileiro. Esse período de 77, dos anos 70, né, foi muito marcante por conta dessa seletiva. O Botafogo também, nesse mesmo ano de 77, disputou um clássico com o Comercial aqui no estado de Santa Cruz e venceu por 1-0 num jogo em que o Comercial saiu de campo literalmente, né, abandonou as 4 linhas no final do segundo tempo, de uma maneira até inexplicável, um jogo de 1-0, poderia até buscar o empate, apesar das expulsões que acarretaram nessa decisão do técnico Alfredinho. Então são clássicos que marcaram. Esse, por exemplo, foi o recorde de público, né, no Santa Cruz, esse estádio aqui totalmente lotado, mais de 35 mil pessoas, público oficial, mas certamente em torno de 45 a 50 mil pessoas. Você observa pelas imagens da época que não tinha espaço para ninguém mais no estádio. Então esse jogo ficou marcado não só pela presença de público, pelo recorde de público, mas também pelo resultado e pelo inusitado, né, o fato do Comercial ter deixado o campo. Na história do clássico, a gente também observa aí momentos de goleadas, né? O Comercial aplicando 5-0 no Botafogo e, segundo o relato dos jogadores da época, né, os atletas do Botafogo pediram até para que o Comercial aliviasse um pouquinho, porque a diferença era muito grande naquela oportunidade. Inclusive tem um que nós vencemos aí em Palma Travassos, que era o campo do Comercial, vencemos por 5-0 deles. Esse foi, para mim, foi a glória. Porque ganhar de um time como era o Botafogo, que uma rivalidade tremenda aqui dentro de Ribeirão Preto, você ganhar de 5-0, né? Não era fácil, não. O Botafogo também já aplicou goleadas no Comercial. Uma bem recente que a gente se lembra, nos anos 90, um 4-0 aqui, implacável para cima do Comercial. Antigamente a rivalidade era mais acirrada? Era mais acirrada, é que o Comercial ficou muito tempo fora da primeira divisão. Isso tornou o encontro dos dois bastante prolongado, não é? Então o Comercial, por exemplo, ele subiu em 2012, mas antes ele havia ficado 24 anos fora da primeira divisão e o Botafogo nesse período caiu, subiu, depois ficou. Então, os clássicos de 70, de 80, de 90, e eu vivo a partir dos anos 90, eles eram mais acirrados, não é? Depois, essa distância entre os dois, né? Depois surgiu um campeonato no estado de São Paulo, que é a Copa Paulista, que aí voltou a reencontrá-los, né? Porque aí não tem divisão, a Copa Paulista é uma divisão única, voltou a torná-los rivais. Mas ele deu uma moderada, né? Se o Comercial, por exemplo, ficasse na primeira divisão aí 2, 3, 4 anos, eu tenho certeza que o clássico voltaria a ser o que foi nos anos 90. Já foi um clássico onde quem perdia, a torcida que perdia jogava bomba caseira na casa de quem vencia. Era um clássico muito pegado. Hoje houve uma moderação. Já a rivalidade era maior, né? Era maior, as provocações eram maiores, você tinha que ter muito zelo que você ia falar. E os clássicos já não tem mais aquele apelo que teve em outros tempos. A prova é até a presença do público, né? A gente pega na história aí clássicos com 3, 4 mil torcedores, porque ele passou a ser realizado em campeonatos como Copinha, Série A2. Então, assim, ele ficou um pouquinho esvaziado, principalmente comparado com os períodos de Brasileiro e também de Campeonato Paulista da primeira divisão.
participei de bastante Come Fogo, né? E no começo a gente sentia bastante, mas depois a gente foi se acostumando, apesar que um clássico sempre é um jogo diferente, né? Olha, eu já vi muita gente passar mal de madrugada na véspera do Come Fogo. Come Fogo é um jogo que mexe demais com as pessoas, mexe com a cidade. Tive a felicidade de participar de 36 Come Fogo, mais ou menos aqui. Então, uma coisa linda o Come Fogo. Eu acho até que eu fiz pouco gols. Tudo isso é em decorrente do estilo de jogo que era, né? Era um jogo muito truncado, um jogo muito difícil, né? Eu fiz acho que uns 7 ou 8 gols, não sei. Não sou artilheiro dos Come Fogos, não. Se eu não me engano é o Geraldão, foi um jogador que jogou no Botafogo, que parece que fez mais do que eu, 9 ou 10, não sei. Mas realmente eu fiz poucos gols, porque eu joguei mais ou menos uns 20 ou 21 Come Fogo, né? Então eu tive chance de fazer muito mais. Ele entrou com a solada na minha testa e eu tomei 23 pontos. Eu quis retornar ao jogo, mas naquela época não tinha essas coisas evoluídas que tem hoje, que a pessoa abre a cabeça, põe aquela touca tipo nadador, uma série de coisas que põe. Eu queria voltar de qualquer maneira, porque eu não aceitava ficar de fora nem que estivesse com a perna quebrada. Aí não teve jeito, eu fui obrigado a abandonar. E teve o segundo turno. Então, na primeira bola que o Sócrates recebeu, porque o juiz na primeira bola ele nunca expulsa, eu peguei e dei uma entrada nele. Ele ficou 35 minutos fora do campo. Então, quer dizer, eu paguei aquilo que ele fez em mim. Esse foi um que ficou marcado pelo lado do Botafogo. Pelo lado do Comercial foi o primeiro também que eu joguei contra o Botafogo e fiz o gol também. Esse ficou muito marcado, né? Foi um domingo à tarde, né? Um calor danado. Eu acho que eu transpirei, fiquei mais nervoso antes do que durante o jogo, mas transpirava mesmo. Falei, nossa, a gente fica tenso, né? Então fiquei muito assim, porque eu já tinha jogado no Botafogo 7, 8 anos, quase 10 anos, né? Do infantil. E seria o primeiro Come Fogo contra o meu clube, né? Que hoje em dia eu sou mais torcedor do Botafogo. E, então eu senti muito, mas também na hora que eu fiz o gol, eu vibrei muito também. Até os 45, o Geraldão fez o gol aos 45. Teve esse outro Come Fogo, que o Sócrates ele me abriu aqui assim, eu tomei 23 pontos. E se você pensar bem direitinho isso aqui, eu acho que todos ficaram marcados, porque todos teve uma história, todos teve um burburinho. O jogo era muito mais violento, né? No Come Fogo não era brincadeira não, porque o pessoal não perdoava. Mas era um jogo diferente e eu gostava muito de jogar Come Fogo, porque eu dava muita sorte, principalmente em fazer gol. Agora, Come Fogo era o jogo que eu mais gostava de jogar na minha vida, tanto é que eu joguei 27. Come Fogo era gostoso demais, porque Come Fogo eu sempre falei o seguinte, é para quem quer, não é para quem pode, você vê? Come Fogo tem que querer, ter vontade, e o Come Fogo crescia, entendeu? Talvez tenha sido o derby mais gostoso que eu joguei na minha vida, foi Come Fogo. Olha, é uma coisa fantástica. Você vê que mexe com todos os movimentos da cidade, os torcedores naquela alegria. E um dos jogos que mais eu gostava era do Come Fogo, sabe? Tanto no Santa Cruz como lá no Palma Travassos. E era um momento muito gostoso de se jogar. E muito diferente dos jogos, dos campeonatos, tanto paulistas
Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que fui um privilegiado, sabe? Eram jogos assim, quando havia Come Fogo sempre era um jogo atípico, né? Jogo diferente do que qualquer um outro que a gente jogasse. Porém, quando você falava em Come Fogo, se fala até hoje, eu não sei hoje como é que é, mas na época era um jogo diferente. O jogo era matar ou morrer. O time que perdia aqui dentro de Ribeirão Preto ficava descontrolado até o outro Come Fogo para poder ganhar ou não, você entende? Então era um jogo completamente diferente, atípico mesmo de qualquer outro jogo que eu joguei. E era gostoso. Gostoso, porque era um jogo muito nervoso, né? Mas o time que saísse vencedor estaria até no outro Come Fogo estaria por cima. Então, mas sempre foi um jogo que eu sempre gostei de jogar. Comercialistas botafoguenses, ao sair da tabela do Campeonato Paulista, o olhar era só quando seriam as datas dos respectivos Come Fogo. Naquela época, o Come Fogo era Come Fogo, hoje em dia já não é tanto, né? Hoje já caiu muito. E tinha muita onda na cidade. Come Fogo no nosso tempo era fantástico. O campo enchia, era lotado, você entendeu? Era uma coisa de louco, era uma coisa que aquela cidade pegava fogo. Então não tinha como se envolver naquilo. Então todos, for colocar, todos deixaram saudades. A gente era adversário do Comercial, mas a gente tinha muita amizade com os atletas. E eu, pessoalmente, graças a Deus, soube respeitar o adversário, porque é um evento maravilhoso, uma alegria que mexe com todo mundo da cidade. Né? Todo mundo quer ganhar e fica aquela preocupação. Mas, para mim, todos os jogos foram bacanas, principalmente aqueles que nós tivemos vitórias, né? Quando você perde, fica um negócio difícil, né? Mas a gente tem que aceitar aquele momento, porque tanto o Botafogo Comercial, o São Paulo, o Santos, né? Então, é uma coisa muito bacana, né? Então era uma rivalidade muito maior. Hoje em dia não tem nada disso. Eu lembro naquela época lá que você pegava um Come Fogo, tem inclusive as fotos do Come Fogo, era a arquibancada inteirinha lotada. Não cabia mais ninguém. Hoje vai o quê? Não Come Fogo? 5 mil pessoas, se for 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Então eu acho que é uma diferença muito grande, sim. É uma cidade como Ribeirão Preto, né, que tenha 2 times de nome, eram os 2 times para estar pelo menos numa Série B de um Campeonato Brasileiro. Infelizmente nem a 4ª divisão. Parece que agora o Botafogo vai disputar a 4ª divisão, mas a gente não sabe com que time, com que dinheiro, como. Não tem mais aquela ânsia, aquela vontade de ser. Fogo hoje, um faz piquenique no campo do outro, um vai, toca a bola, fica tocando. Nosso tempo era jogo pegado. No nosso tempo não existia nem. No Come Fogo, a única coisa que não tinha era futebol. Futebol bem feito, aplicado, como manda o figurino, jogar o futebol. Por quê? Era só pegada, tanto de um lado como do outro. Então o cara não queria saber, ele chutava a bola para qualquer lado, dava de bico pro alto, ele mordia o outro, ele puxava o cara por aqui, ele dava rasteira. Então, o Come Fogo na nossa época era pegado. A única coisa que não existia, tanto é que nesse último Come Fogo Comercial ganhou de 3-0, eles pediram para me dar uma palestra no campo do Comercial, para o jogador do Comercial. Eu dei uma palestra para eles e falei para eles, falei, ó, ganhe aquele que tiver mais raça, vontade, porque Come Fogo, aquele que quer jogar futebol, ele não vai conseguir jogar, tem que ter pegada. Se vocês tiverem pegada do primeiro minuto até o final, vocês ganham o jogo. E por coincidência, sorte também, quem sabe, levei um pouco de sorte, Comercial ganhando de 3-0. Hoje não tem mais aquele interesse. Antigamente, os torcedores de Ribeirão Preto torciam mais para o Comercial, era o primeiro time, era o Comercial e o Botafogo. Depois vinha Palmeiras, Corinthians, São Paulo, etc. Hoje não, hoje eu acho que mudou muito. Hoje você vê que a torcida do Botafogo vai 4, 5 mil pessoas no máximo, né? Quando vem um time grande jogar. E do time grande vem 30 mil pessoas. Então hoje eu acho que mudou. Eles têm como time grande
o primeiro time, como o Corinthians, São Paulo, e depois eles torcem para o Botafogo e para o Comercial. São poucos que ainda são aqueles que torcem primeiro para o time da cidade. Pelo incrível que pareça, eu não tenho saudades. Vejo certos jogos, alguns, raramente, prefiro ver filme. Aquilo que eu falo, eu tenho saudade dos amigos que eu deixei. Não vai do futebol em si, não. Virou uma marca e é conhecido pelos jornalistas do Brasil inteiro como Clássico Comercial e Botafogo. Porque, sem dúvida alguma, é uma lenda do futebol brasileiro. O Come Fogo é importante porque são dois grandes times da cidade de Ribeirão Preto que fazem um grande clássico no futebol. Para mim, Come Fogo é tradição, muita emoção e obrigação. Falar de Come Fogo é falar de um super clássico com um lindo futebol, e para quem é apaixonado por futebol não tem nada melhor que isso. Orgulho de Ribeirão. Come Fogo pra mim é tradição, emoção. Só quem já foi sabe como que é a palpitação do coração de ver o Botinha ganhando. Come Fogo é só alegria, porque a gente nunca perde. O Come Fogo é um grande clássico que precisa voltar a viver dias melhores. A gente ganha o Come Fogo, parece que a gente é um super-herói, fica imortal, fica forte. O Come Fogo é muito importante, principalmente pelo lado do Botafogo, porque lá a Raiz Sócrates, esse segundo é um gênio. Historicamente, ela tem uma importância muito significante para o futebol do estado de São Paulo. É muita tradição. É quando os locais esquecem um pouco dos times da capital e têm paixão pelos seus times locais.